gente! Bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, parece que o Brasil vai valer a partir de agora, né? Passou o carnaval, e aí parece que tudo agora vai resolver, né? O pessoal começa a trabalhar mais, todo mundo vai enfrentar mais a onça, como diziam os antigos, não é verdade, né? Pois é, e nós estamos aqui ainda enfrentando problemas no mundo, apesar da alegria do carnaval em nosso país, né? A guerra da Ucrânia faz um ano, né? E uma guerra louca, né? Liderada pelo presidente russo, Vladimir Putin, né? Ele que é egresso daquela ditadura comunista da antiga Rússia. Ele foi da KGB, né? E então ele conserva ainda, né? Você chega na Rússia, ainda a Rússia hoje tem um presidente que está lá no poder não sei há quantos anos, né? Eles vão ficando no poder, eles vão sempre se arranjando para ficar no poder. E a Rússia é um lugar onde você não cultiva. A chamada liberdade de expressão que tem em todo lugar, lá não tem não. Infelizmente não tem não. E o Putin, ele quer reviver a antiga União Soviética, que tomava conta de todos os países que migravam em torno do seu território, né? E a Ucrânia é um deles. A Ucrânia é um deles. Ele ficou com a Crimeia, depois quer ficar com a Ucrânia porque o presidente da Ucrânia tentou levar a Ucrânia para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que surgiu justamente para evitar a expansão soviética, a expansão russa naquela época, né? Então, isso para o Putin foi uma agressão à Rússia. E a Rússia quer de volta Azerbaijão, aquelas nações todas ali que estão em volta do seu território, né? O Joe Biden, que é o presidente americano, esteve, né, em Kiev, uma visita assim, relâmpago, que ninguém esperava, né? Esteve lá em Kiev, justamente na praça de guerra que está acontecendo lá em Kiev, né? E conversou com os aliados, esteve inclusive na Polônia, né? Que foi um país que foi anexado à União Soviética naquela época, né? E esses países que estão ali na divisa com a Ucrânia e etc., estão sofrendo muito com a guerra que está acontecendo, né? Então, são os loucos, né? Cada época tem um louco querendo... nós tivemos alguns loucos aí que foram banidos da história, né? Como aquele do Iraque, né? Como foi o Hitler, que queria tomar conta do mundo, não é verdade? E agora esse Putin, né? E com problemas hoje no mundo de ter uma guerra nuclear aí, porque todos esses países têm bomba atômica, têm mísseis atômicos, etc., né? Eles começaram a usar já, inclusive está uma briga danada sobre isso aí, né? Tem mais um doido lá na Coreia do Norte, chamado o chamado líder do país da Coreia do Norte, lá, o Kim Jong-un, né? Esse é um outro louco também, que está jogando bomba lá para tudo quanto é lugar, né? Inclusive ameaçando a Coreia do Sul, que é democrática, né? E o Japão e todas aquelas nações ali do lado ali. Infelizmente, nós temos que conviver com essas pessoas que não querem a paz no mundo, infelizmente. O mundo cada dia ficou pequeno, as comunicações hoje, né? A modernidade hoje, né? Nos colocou tudo muito pertinho do outro, né? E essas coisas nos ferem muito, né? Pois é, o Frei Antônio do Prado, que permaneceu por 36 anos na administração da paróquia São Dimas, na região do Barreiro, em BH, ganhou um memorial. O espaço foi criado em homenagem ao trabalho desenvolvido por ele na região, toda a região do Barreiro. Um acervo que surgiu da união entre comunidade e a igreja e a vontade de preservar um espaço importante para a fé e a comunhão. Essas foram as premissas para a criação do Memorial Frei Antônio do Prado. Esta torre foi o local onde ele escolheu há 50 anos atrás para fazer os atendimentos. E com o passar dos anos ela foi abandonada, foi meio que sucateada e foi transformada em um depósito. Então reuni com o Conselho Pastoral Paroquial e nós fizemos um mutirão de limpeza e aí foi surgindo aos poucos do escutar as pessoas essa ideia do memorial. A
Assim como o Papa Francisco, Frei Antônio do Prado realizou na comunidade do Vale do Jatobá, local que permaneceu por 36 anos, trabalhos voltados para a atenção à ecologia integral e o cuidado com a casa comum. Os franciscanos tinham aqui um trabalho muito bonito sobre a ecologia, faziam caminhadas em defesa da ecologia, tudo com auxílio e idealização de vários desses projetos do Frei Antônio. Entre fotografias, objetos, vestuário, todo o acervo que compõe o Memorial Frei Antônio do Prado, aqui da paróquia São Dimas, foi realizado em uma ação conjunta entre a comunidade e a paróquia. Todo o processo para a criação e inauguração do espaço surgiu da solidariedade. A gente fez a campanha nas nossas redes sociais, pedindo quem tivesse fotografias, objetos, que pudessem nos doar. E a gente se surpreendeu com a quantidade de material que a gente angariou para o nosso acervo. Para a comunidade, o espaço resgata história, cultura e memória de diversas gerações. Tornar esse ambiente aqui um memorial é para a paróquia São Dimas uma alegria. Para muitos que construíram essa comunidade, construíram esse bairro, cresceram junto, né, e viram tudo se transformar, é uma alegria muito grande para os paroquianos, com certeza. Pois é, a gente tem que preservar um pouco da história, né? E tem figuras, como tem o Padre Eustáquio, né? Que foi um padre emblemático em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? E que até hoje faz milagres, né? Continua fazendo milagres, né? O nosso querido Padre Eustáquio, que atendia o povo na igrejinha do Cristo Rei, lá ali agarrado no aeroporto do Carlos Prates, né? Depois, mais tarde, a Igreja do Sagrado Corações, uma grande igreja que está lá na rua do Padre Eustáquio, que antigamente se chamava Rua Contagem, e ganhou esse nome por causa do Padre Eustáquio. Padre Eustáquio, né? Era a Rua Contagem, né? Que tinha uma forma de estrada. Aliás, em Belo Horizonte, nós temos muitas ruas que eram estradas, né? A Rua Padre Eustáquio era estrada que levava ao Pastinho antigamente, que depois ali que saía hoje da Praça São Vicente, ali para baixo, toda a região da Ressaca era chamada de Pastinho, né? Então, a Rua Contagem ia até o Pastinho, que virou Rua Padre Eustáquio. Parte da rua a parte da rua se chama Pará de Minas, eu não sei por quê, né? Porque você vai na Rua Padre Eustáquio até a Rua Vila Rica, da Vila Rica para a sequência é Rua Pará de Minas. Podia ser tudo Rua Padre Eustáquio, não é verdade? É sequência, Rua Padre Eustáquio. Pará de Minas podia ser outra via, né? Depois nós temos a Avenida Ivaí, nós temos a Avenida Abílio Machado e etc. Então podia ser, a Rua Padre Eustáquio podia ir até a Praça São Vicente, né? Infelizmente, né, pensaram na Rua Pará de Minas, né? Uma parte dela virou uma avenida, a outra parte é um pedaço de rua, que é a sequência da Rua Padre Eustáquio. A Rua Padre Eustáquio podia, pelo menos, ir até a Feira Coberta do Padre Eustáquio. Mas falei de Padre Eustáquio porque nós temos um memorial do Padre Eustáquio lá na igreja de Padre Eustáquio, né? E agora é um memorial na igreja de São Dimas, do nosso querido Frei Antônio, não é verdade? Então, tem muitos padres, freis, né, que tiveram, né, posições fantásticas na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. É tão bom quando você pode fazer um memorial, né? E as pessoas, né, muitas guardam fotografias que podem ser colocadas nesses memoriais, né? Você vai, por exemplo, na igreja de Padre Eustáquio, você vê lá o memorial do Padre Eustáquio, algumas fotografias, inclusive do seu enterro, né? Do quarto que ele ficou, onde ele faleceu, no Hospital Alberto Cavalcante, não é verdade? E muitas outras fotografias que os paroquianos daquela época entregaram para o memorial do Padre Eustáquio, como é agora o memorial do Frei Antônio, da paróquia de São Dimas, lá no Barreiro. Um abraço para os paroquianos aí do Barreiro, né? O Barreiro tem 300 anos, o Barreiro é mais velho que Belo Horizonte, né? A gente tem que ter muito carinho com o Barreiro. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de luz, você sempre aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor. Pílulas de luz, vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. São mais de 80 anos de pílulas de Lucem, né? Um produto bom fica, não é verdade? Pílulas de Lucem você encontra em qualquer lugar do Brasil. Falou? Pois é, agora vamos fazer aquele intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já!
estamos de volta e agora aqui comigo o jornalista André Cristino, ele que traz para a gente os destaques do Horizonte Notícias, que começa daqui a pouco ao 12h30. O que nós temos hoje no jornal, André? Bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todos. Bom, vamos falar da reabertura do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, né? Desde 15 de outubro, as visitações estavam suspensas ao santuário por conta de uma rocha, né, que colocava em risco a segurança dos peregrinos. O problema foi solucionado e nessa quarta-feira de cinzas foi reaberta a visitação para quem quer ir à casa da padroeira de Minas. Vamos falar também da celebração na Catedral Cristo Rei, justamente da quarta-feira de cinzas, né? Houve a imposição das cinzas, celebração presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E a celebração marcou também a abertura da campanha da fraternidade na Arquidiocese de Belo Horizonte. Neste ano, a campanha da fraternidade focada na fome, né? A gente reuniu esforços para tentar acabar com a fome e ajudar os irmãos mais necessitados que não têm comida. Vale a gente lembrar que nos últimos anos chegamos a 33 milhões de brasileiros que passam fome no país. É um número muito preocupante. O Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou nos últimos anos e a gente tem que fazer a nossa parte para tirar o país dessa situação mais uma vez. E o governo do estado, ele fez um balanço agora há pouco sobre o carnaval e ficou surpreso com os números. O número de foliões em Minas Gerais superou a expectativa, passa de 11 milhões de foliões, não só em Belo Horizonte, como no interior também. Mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais circularam na economia mineira e chamou muita atenção também os dados da criminalidade que caíram bastante. Cerca de 80% de roubos de celulares, por exemplo. Essa foi a redução. Mais detalhes, outros números do balanço do Carnaval em Minas Gerais, a gente traz daqui a pouquinho, 12h30 no Horizonte Notícia. Falou, André. Um abraço para você. Abraço. Pois é. Olha, interessante, né, esses números do Carnaval, não só em Belo Horizonte, como também em todo o estado de Minas Gerais. O Carnaval deixou de ser uma mera festa para ser uma festa de mercado também, não é verdade? Uma festa de mercado, né? Então, as autoridades, parece que o governo do estado, de repente o governo do estado entendeu que o Carnaval é bom para o estado de Minas Gerais, não é verdade? Como um todo, né? Porque movimenta a economia, os bares, restaurantes, né? A economia informal, não é verdade? São mais pessoas nas cidades, né? Apesar dos problemas que isso acarreta. Mas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós tínhamos uma cidade lotada como era Sabará antigamente, porque não tinha nada em Belo Horizonte. Quem ficava aqui ia para Sabará, ia para Ouro Preto. Essas cidades se enchiam, né? As cidades ficavam, né, abastecidas de gente, não é verdade? Então, o crescimento do Carnaval em Belo Horizonte ajudou a esvaziar um pouco Sabará, ajudou um pouco a esvaziar Ouro Preto, né, que ficava muito cheia de foliões, né? E as outras cidades do interior, como as cidades históricas sempre foram famosas com seus carnavais antigos, né? Que são preservados, né? Então a economia gira, a economia do país gira muito. Eu acho, até conversei outro dia com o secretário adjunto do Turismo e disse a ele, olha, comece agora a campanha da Semana Santa, porque a Semana Santa em Minas Gerais era uma Semana Santa piedosa, maravilhosa e que precisa ser destacada também, chamar o turista. Olha, eu tenho um levantamento de alguns anos atrás que teve um ano que a Bahia, que tem não sei quantos quilômetros de praia maravilhosas, né? A Bahia, né, recebeu mais do que Minas Gerais, apenas 100 mil turistas a mais do que Minas Gerais. Minas Gerais não tem praia, Minas Gerais tem cachoeiras, tem cidades históricas, não é verdade? Então, olha, você vê a força turística do estado de Minas Gerais. Então, o governo tem que olhar para isso, porque é uma economia sem chaminé, uma economia sem poluição, não é verdade? Então, nós temos que cuidar muito, não só do Carnaval, como da Semana Santa. E eu acho que o governo já tinha que estar fazendo uma campanha agora, né, nessa quaresma, né, chamando a atenção para a Semana Santa de Sabará, Semana Santa da Arquidiocese de Belo Horizonte, a Semana Santa lá de Ouro Preto, de Mariana, né, de Diamantina, né, de Congonhas, de São João del Rei. São de Semanas Santas muito piedosas e que trazem no seu bojo ainda aquela Semana Santa de antigamente, né, com toda aquela tradição. Isso é muito importante.
Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A lista de materiais escolares demanda grande investimento de pais e mães. E o importante é estar atento para não cair nas armadilhas abusivas. Nas listas escolares só devem conter artigos de uso pedagógico do aluno. A cartilha divulgada pelo Procon Assembleia alerta para o que pode ou não ser cobrado na lista de material escolar. De acordo com a lei estadual, apenas materiais de uso individual podem ser exigidos pela escola. Nós temos em Minas Gerais, desde 2007, a Lei Estadual 16.669. Essa lei disciplina o uso do material escolar, a lista de material escolar, por parte da rede particular de ensino. E essa lei, basicamente, ela traz informações importantes, como, por exemplo, não se pode exigir dos alunos material de higiene, material de limpeza, material de expediente da atividade do colégio. Esses itens já têm que existir no colégio, são de fornecimento por parte do estabelecimento de ensino. O que pode ser feito é isso ser embutido no valor da mensalidade que o aluno paga. E, juntamente com isso, nós temos a Lei Federal 9.870, que trata também da proibição do uso de material de uso coletivo. Essa Lei 9.870 é uma lei federal que diz que não se pode exigir na lista material de uso coletivo, ou seja, aquele papel ofício que vai servir para todos os alunos, aquela cola que vai servir para todos os alunos. Apesar de não existir uma lei voltada para o uniforme, a escola também não pode disponibilizar o item para um único fornecedor. Quando você coloca ao interesse dos pais apenas um estabelecimento, à disposição dos pais apenas um estabelecimento comercial para vender o uniforme, nós podemos entender isso de várias formas. Podemos entender que isso é uma venda casada, podemos entender que isso é uma prática abusiva de exigir do consumidor uma vantagem exagerada, porque ele só tem aquele estabelecimento. Então, a gente pede que os estabelecimentos de ensino ofereçam mais fornecedores, para que os pais possam fazer uma pesquisa de preço, quem sabe um estabelecimento mais barato que o outro, enfim, ou até mesmo as escolas, se os pais desejarem, são obrigadas a fornecer a logomarca da escola, para que os pais possam, eles mesmos, com suas contratações de alfaiates, de costureiras, confeccionarem o uniforme dos seus filhos, seguindo o modelo que é determinado pela escola. Caso os pais percebam alguma irregularidade, a orientação é acionar o Procon. Conhecer a lei é importante, ter ela em mãos, porque se porventura o estabelecimento de ensino descumpre a norma, você vai discutir com a direção da escola. Olha, vocês estão contra a legislação, não pode ser exigido esse material que vocês estão exigindo, está sendo coletivo, material coletivo ou não. Não havendo uma solução entre os pais de alunos com o estabelecimento de ensino, os pais devem procurar o Procon do seu município, podem fazer também uma denúncia no Procon estadual de Minas Gerais. Pois é. É muito interessante a palavra do Procon nesse instante. Eu lembro que quando meus filhos estudavam, né, eram meninos, e a gente tinha, né, que levar, os colégios exigia papel higiênico, exigia folha de A4, né, para computador, para fazer provas e etc. Eu sei que a gente levava uma série de produtos que o colégio tinha que ter, né? E isso caía nas mãos, caía na conta dos pais, não é verdade? E eu, por curiosidade, entrei no colégio que meu filho estudava, né? Aqui no Alípio de Melo, aqui na região do Alípio de Melo, e descobri que tinha um quarto inteiro de papel higiênico. Eu falei assim, nossa, tem papel higiênico aqui por não sei quantos anos, não é verdade? Né? Quer dizer, o colégio também fazia, inclusive, um estoque de material de uso constante do que o próprio colégio tinha que manter, não é verdade? Então, eu lembro que quando eu trabalhei na Prefeitura de Contagem, o prefeito, então, Ademir Lucas, proibiu que a escola pedisse outro tipo de material aos alunos que não fosse material de pedagógico, não é verdade? Como agora o Procon exige, né? Até que eu acho que uma escola que está no interior,
essas escolas que têm muitas dificuldades, escolas públicas que têm dificuldade, né? Acho que é importante que a comunidade ajude em alguma coisa. Eu lembro que eu fui com 16 anos presidente da Associação de Pais e Mestres da escola que eu estudei, né? Porque ninguém queria assumir a Associação de Pais e Mestres. Então, eu, um ex-aluno com 16 anos, e era muito comum a diretora falar assim, tá faltando giz na escola. E eu saí pegando pessoas para ajudar, cada um dava um tanto. Eu ia comprar giz para levar para a escola, porque a Secretaria de Educação naquela época não mandava giz, né? E não mandava, por exemplo, café para fazer para os professores, né? Açúcar, né? Lenha, que naquela época, e quantas vezes, onde é o Cemitério da Paz, eu ia com outros amigos, né? A gente buscar aqueles pedaços de árvores secas e tal, que já tinham caído no chão, eu pegava aquilo e levava para a escola como lenha para a escola, porque a escola não tinha fogão a gás naquela época, era lenha, fogão a lenha ainda, né? Então a gente fazia tudo isso para ajudar a escola. Então era uma escola muito pobre, né? Eu, por exemplo, não tive, nessa minha escola, não tive merenda, como tem merenda em todas as escolas do estado hoje, né? Naquela época, não. Era mal um mingauzinho de araruta para as crianças que eram consideradas mais pobres, que eram da caixa escolar, né? Então, é muita dificuldade. Então, essas escolas públicas que lutam com dificuldade, nada melhor do que a comunidade estar ao lado ali, participar, né, da vida da escola, não é verdade? E ajudar a diretora nas necessidades mais prementes da escola. Como naquela minha época, a professora falava, vai faltar giz. Se faltasse giz, não tinha saber, não tinha aula, não é verdade? Então, quer dizer, é muito importante que você tenha, principalmente nas escolas públicas, os pais tenham uma participação, né, na vida escolar. Isso é muito importante. Muito importante, e você não só participar da vida escolar, como também, né, participar ali da presença do seu filho naquela escola. Porque eu acho que, por exemplo, eu quero lembrar da Nilce Campos, uma diretora ali da escola Silviano Brandão, né, ali na rua Itapecerica, foi considerada uma escola, problema que era, né, por causa de estar perto do aglomerado da Pedreira Prado Lopes, né? Mas foi a escola modelo, porque por causa de uma diretora que trazia a comunidade para dentro da escola, e na escola não teve pichação, não teve nada naquela época, né? Ela foi considerada uma das melhores diretoras de escola aqui de Minas Gerais. Quero fazer uma homenagem a Nilce Campos, né, que há muitos anos eu não vejo. Gente, amanhã tem mais. Um abraço para vocês.